Aluno do sexto ano, queridos, presta atenção. Hoje a gente vai estar iniciando uma nova unidade do nosso livro, tá? Que é a unidade 3, sobre padrões e regularidades, que vai estar da tua página 98 até a 100 e as atividades estarão na página 101, tá? Então é interessante a gente saber quando a gente fala sobre padrões e regularidades. Inicialmente a gente entendeu que vem a ser uma sequência numérica, tá? Ou seja, quando a gente pensa no nosso dia a dia, quando a gente fala em sequência, é interessante a gente sempre lembrar na ideia de continuação, ordem, tá? Uns exemplos que eu coloquei aqui para ti, os dias de um mês, que vai de 1 até o dia 30, né? De 1 até o dia 28, se for fevereiro, de 1 até 31 para outros meses, né? Percebe que tem a noção de quê? De continuidade, de ordem, tá certo? Padrões. Os dias do ano, por exemplo, também tem as numerações das casas, né? Quando você percebe, toda casa tem uma numeração e a partir disso tem um padrão, né? Algumas vão em ordem crescente, outras em ordem decrescente, tá certo? No transporte público, quando você entra no ônibus, você vai perceber que as próprias cadeiras elas são numeradas, tá certo? Dentro do cinema e por aí vai, tá ok? Quando a gente pensa na parte de sequência numérica, eu coloquei para ti uma situação aqui sobre você estar analisando o número de carros que passam numa estrada, né? Se você reparar aqui na nossa imagem, né, tem uma estrada e uma certa numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e segue até, né, um certo limite. Cada número, se você perceber a partir dessa nossa sequência aí, ela vai ser o resultado de um número anterior adicionado a uma unidade, né? Ou seja, na verdade, essa sequência é uma sequência bastante conhecida por nós, que é a nossa sequência de números naturais, que nós estudamos muito bem enfatizado nessas últimas aulas aí, tá certo? Além disso, ó, quando você percebe aqui, ó, a numeração dessas casas, eu coloquei umas casas numeradas inicialmente dessa seguinte sequência, ó, 2, 4, 6, 8, pontinho, pontinho. Você percebe que ainda que eu pare, né, no número 8, você tem condições de saber que o próximo número seria quem? O 10, depois o 12, depois o 14 e por aí em diante, porque você consegue enxergar rapidamente que essa sequência é uma sequência que tem uma variação de 2 em 2. Na verdade, ela é uma sequência especial para a gente, ela é uma sequência de números pares, né? Que é um tipo de sequência muito estudada aí dentro dessa parte de sequências de números, tá ok? Além disso, a gente tem também a sequência dos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e por aí vai, né? Ainda que eu pare novamente, eu consigo te dizer que o número que vem depois seria o 9, o 11, o 13, o 15 e por aí em diante. Por quê? Porque eu percebo que a cada número, a partir do primeiro, é o resultado de uma adição com duas unidades, tá certo? E essa sequência especial é a nossa sequência de números ímpares, tá certo? Além disso, é interessante te dizer, então, Lisa, o que vem a ser uma sequência de números para a matemática, né? Qual é a definição formal para essa sequência de números? Então, olha lá, eu vou te dar 3 definições importantes sobre as sequências. Primeiro, o que vem a ser uma sequência? Vai ser um conjunto de números ordenados de uma determinada forma, né? Vai ter uma ordenância e vai ter um padrão. Esse padrão que a gente vai ter que descobrir. Além disso, eu tenho meu termo da sequência, que é aqueles números que vão formar a sequência, tá certo? E por fim, a ordem, que tem a ver com a posição em que o termo se encontrará. Ok? Vou te dar um exemplo aqui para você observar bem. Ó, percebe que nesse exemplo eu coloquei a sequência de números pares começada em 2. Percebe que o primeiro termo que está em vermelho, eu já até chamei de primeiro termo, olha que interessante, porque é o número que está na primeira ordem dessa sequência. Se você olhar um pouco mais e olhar para o número 8, olha aqui ó, comigo, ó, o número 8 que está em verde, ele está na posição 1, 2, 3, 4 no termo dessa sequência. Ou seja, esse termo ele tem a ver com a posição que o número ocupa nessa sequência numérica, tá certo? Então isso para mim vem a ser essa definição. Interessante dizer que a sequência ela tem padrões. Olha só esse exemplo aqui. Ó. Considere o seguinte exemplo dos trevos. Eu tenho um trevo e ele é composto por 3 folhas. Se eu tiver 2 trevos, automaticamente eu vou ter o que é a união de 2 trevos, cada um tem 3, teria 6 folhas. Se eu tiver 3 trevos, eu teria 9 folhas. Com isso, a gente consegue montar uma tabela e tem como você saber
quantas folhas tem 10 trevos, quantas folhas tem 14 trevos, e por aí em diante, como fazendo a seguinte relação. Para 1, 3, para 2, 6, para 3, 9. Se você perceber, está enxergando o quê? Que a cada variação está sendo uma multiplicação por 3. E aí eu criei uma linguagem meio algébrica aqui para você, que é para a gente começar a entender sobre padrões algébricos. Olha, se eu tiver um certo N folhas, né? N trevos, eu vou ter 3 vezes o número de folhas. É isso que ele quer que você diga, tá certo? Além disso, existem umas sequências muito importantes na matemática, que são as sequências de múltiplos, as sequências de divisores, que na verdade você vai voltar a estudar, não te preocupa, com mais ênfase lá na frente, mas aqui eu quero que você enxergue só o padrão numérico. Olha essa sequência aqui de 3. Eu percebo que a variação dele é de 3 em 3, olha por quê, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Mas olha que é interessante, você também conseguiria enxergar isso aqui em forma de tabuada. O que está acontecendo? O primeiro termo está multiplicando por 3, o segundo termo aqui, ó, por 2, por 3. Cada termo está multiplicando aí por 3, que é a variação, né, da tabuada. Ou então a variação vai de 3 em 3, é muito mais fácil de enxergar. Com isso eu consigo enxergar o quê? Que o primeiro termo é o 3, o segundo é o 6, terceiro 9, quarto 12, 5, 15. E ainda que você queira saber um termo mais à frente, você tem condições de achar fazendo o que? A continuação dessa sequência, uma vez que você compreendeu que a variação dela é de 3 em 3, tá ok? Olha essa outra sequência muito estudada aqui, que é a sequência dos múltiplos 5. Ó. A variação vai de 5 em 5, pode perceber? 5, 10, 15, 20, 25. Se eu continuasse 30, 35, vai até o infinito, né? Então, com isso eu consigo enxergar o quê? Que o primeiro termo está multiplicando por 5, né? É, na verdade, a noção da tabuada que ele está mostrando aqui pra gente, tá ok? Mas essa aqui noção é interessante o quê? Se você quisesse achar o 12º termo, o que você faria? Pegava a posição dele, que é aqui o 12, e multiplicaria por 5. Você chega nessa sequência, tá certo, gente? Ah, professora, eu não quero por aí, eu prefiro ir na minha sequência de posições. Vai de 5 em 5, eu consigo achar? Você consegue achar, com certeza, tá ok, gente? Além disso, é interessante saber que é possível você encontrar valores, né, que estão escondidos, né, entre aspas, nessa sequência, a partir do padrão. Olha só esse exemplo aqui. Ó. Descubra os termos que faltam. 8, 16, interrogação, interrogação, 40 e 48. Basicamente, a interrogação quer dizer para a gente o quê? Que números estariam aí? Pode perceber que de 8 para 16 teve um aumento aí de 8. Enquanto de 40 para 48 também teve que um salto de 8. Com isso, eu consigo enxergar, então, que o salto está sendo de 8 e 8. Ou seja, se eu somar 8 e 8, eu acharia o próximo termo. Então, olha aí, ó, 16 mais 8 dá o quê? 24 seria o valor que está aqui. 24 mais 8 seria o quê? 32, que é a posição que está aqui. E com isso, a minha sequência ficaria 8, 16, 24, 32, 40, 48. Tá certo? Olha essa nova sequência aqui pra gente, ó. Que termos estão faltando nessa posição e nessa? Novamente, se eu conseguir enxergar o padrão e perceber que o padrão aqui, ó, por aqui dá pra ver, ó, de 8 para 11 pulou 3, de 17 para 20 pulou 3. Opa, então quer dizer o quê? Que o nosso salto é de 3 em 3. Com isso, ó, pega o número 2, tá aqui, ó, soma mais 3, 2 mais 3, 5. Essa seria a minha interrogação. 11 mais 3, 14, essa seria a minha nova interrogação, tá certo, gente? E com isso eu tenho como achar, né, os valores que estão escondidos dentro da sequência, tá certo? Gente, nessa parte inicial, o livro, né, o assunto é só isso, que você compreenda que é uma sequência, identifique que é um termo de uma sequência, saiba continuar ou parar uma sequência, e com isso eu deixei para você aí dentro do teu livro didático, na página 101, as atividades referentes a esse assunto, tá? Quero que você vá lá, tente resolver, estude e na sequência eu estarei mandando para você as resoluções, tá ok, gente? É isso, gente. Obrigada. Continue estudando e até a próxima.